O que é a paternidade para você? É um projeto? É uma missão? É uma prisão? É só mais uma das responsabilidades na sua vida, assim? Chega aí, vamos falar sobre o que é a paternidade e o que ela representa na vida dos homens. É o play, vamos juntos aí no E Agora, José. Fala, meu amigo, meu pai querido, meu parceiro de jornada de amadurecimento, amor, responsabilidade. Seja bem-vindo aí a mais um episódio da segunda temporada do E Agora, José. Quadro super especial, preparado com carinho por toda a equipe do canal, toda a família tem, por esse servidor que torce por você, por todos os outros homens que estão ali no caminho para serem homens mais maduros, adultos, que transmitam segurança para os seus filhos, para sua comunidade, para sua família. Chega aí, seja bem-vindo. Vamos começar aí com essa pergunta que eu já formulei sobre o que a paternidade pode representar nas nossas vidas, né? Na vida dos nossos filhos, mas também, por que não na vida da comunidade, na vida da sociedade como um todo. A primeira coisa que me ocorre é falar sobre o que a paternidade representa para a nossa sociedade, né? A gente vive num país em que o carnaval é mais longo que a licença paternidade. É um país com uma legislação, por exemplo, que não parece atribuir grande importância à figura do pai, assim, quando um bebê nasce, né? Ao mesmo tempo, nós temos leis muito severas no que diz respeito ao pagamento dos custos de alimentação, por exemplo. Tomando essa dívida, é a única dívida passível de levar o devedor à prisão na esfera civil, por exemplo. Olha só que interessante. Essa comparação da licença paternidade com o custo de alimentos mostra que, para a nossa sociedade, um bom pai não é aquele que está junto, é aquele que provê. Isso faz sentido quando você lembra que tem quase 6 milhões de crianças sem o nome do pai no RG. E que esse número, o mais dramático, é que em vez de diminuir ano após ano, ele só aumenta no Brasil inteiro. Infelizmente, para muitos homens, a paternidade representa isso. Uma dívida que tem que ser paga, negociada, contestada. E, se for possível, dar um jeito até para você pagar a menor quantidade possível de dinheiro nessa dívida, né? Mas vamos lá, seja como for, a paternidade para o Estado e para a ideia de nação brasileira é uma ideia de provisão, né? Você será bom pai na medida em que você provê, né? Se cuida no dia a dia ou se responsabiliza pela educação dessa criança ou não. Aí faça o que der, né? Nesses 5 dias calendário de licença paternidade, e torça para não nascer numa quinta-feira, né? Porque na segunda você já precisa voltar a trabalhar, né? Aliás, se sua empresa for muito legal, você vai conseguir seus 20 dias de empresa cidadã, ou se você tiver uma carreira numa empresa mais descolada, assim, mais modernosa, assim, possivelmente você tem uma licença paternidade ali que faz parte do programa de talent ou de benefits, e aí com um mimo a mais, né, para você ficar nessa empresa. Não que os caras dessas empresas também estejam de fato pegando os 180 dias, 200 dias, 1000 dias, né, que a empresa dá. Uma coisa é a empresa oferecer esses dias e outra é o homem ter a tranquilidade de tirar esses dias para deixar de performar, deixar de trabalhar e dedicar sua energia a estruturar essa nova dinâmica da casa. Cuidar do filho que é seu, né? A gente assume com naturalidade que cuidar dos filhos é coisa de mulher e a gente não questiona muito isso, né? É assim faz 5.000, 10.000 anos, deve ser natural. Mas enfim, dribladas essas barreiras iniciais para uma paternidade mais transformadora e menos administrativa, a gente vê que a paternidade representa para muitos homens mesmo um projeto novo nas vidas, né? E eu acho isso um bom avanço de certa maneira, mas eu fico um pouquinho preocupado quando eu vejo assim perfis na internet falando de paternidade eficiente. De paternidade de performance. Ai, caramba, vão meter KPI nas mamadas, vão vir com Six Sigma pra cima das fraldas. Eu não sei, não acompanho muito, mas enfim. Cursos que vão te ensinar a como tirar o melhor da paternidade em 7 dias. A paternidade como projeto, né? Como compre o primeiro módulo e ganhe um chaveiro do papai legal, sei lá. Eu realmente não acompanho muito, mas eu não consigo entender muito bem a ideia, né? Fazer um esforço, assim, eu fico pensando assim, o que é a ideia da paternidade ser um projeto? Porque projetos podem ser abandonados, né? Quando você tem interesse que vai diminuindo, a recompensa não vem, a situação não é a mais ideal,
você abandona o projeto. Tocar bateria, aprender alemão, fazer Krav Maga, aprender a fazer sushi, entender mais de vinho, de whisky, perder a barriga. Todos esses projetos foram ficando pelo caminho, né? A recompensa não veio na intensidade, não veio no tempo desejado, o resultado não foi tão incrível quanto eu achava, a situação financeira mudou, o tempo ficou curto, então tchau projeto. Não sei, entender a paternidade como projeto me parece um pouquinho arriscado para todos os envolvidos, assim. Ninguém insiste num projeto que não dá certo. Ninguém tem paciência, né, com projetos falhos, que não entregam o desejado, que a recompensa não vem. E esse lance de recompensa não vir e o desejado demorar demais ou ser totalmente diferente do que você imaginou, esse lance se chama filho. Então eu acho meio arriscado, né, ser projeto. E se, por exemplo, a gente pensar em outras coisas e for entendido socialmente como algo que um homem deva se importar para lá da questão financeira? O que será que fica? O que mais pode significar a paternidade na nossa vida, para lá de ser um projeto, para lá de ser uma questão financeira? Não sei, eu acho que no fim, só você, só cada um de nós com suas histórias, suas ideias, seus traumas, poderá realmente construir sua paternidade. Mas se você me permitir, e aproveitando um pouquinho a intimidade aí desses vídeos, eu vou te contar o que significa para mim. Quem sabe a gente falando assim entre homens, a gente vai criando outras possibilidades, né? Vai saber onde chega essa mensagem. Mas eu acho que, assim, pensando, pra mim, eu tenho 3 filhos, com 3 histórias totalmente diferentes. Eu tenho um pai que um belo dia também se foi, não quis mais o projeto, ou a paciência acabou para lidar com o dia a dia da criança, né? Que tirava tempo demais para ler os livros dele ou fazer as suas coisas, não sei. Mas para mim a paternidade, que se iniciou muito jovem na minha vida, aos 18 anos, se iniciou como isso, como uma responsabilidade. Eu precisava, sendo quase uma criança, né, ser responsável por uma outra criança mais nova. E é lógico que eu não conseguia, eu não tinha realmente a capacidade de assumir uma responsabilidade de nenhum tipo, inclusive. E eu causei muita dor, causei dor em todo mundo. Eu virei um pai itinerante, o meu filho era um anexo na minha vida, algo que pouco me ocupava, ainda menos me movimentava, né. Anos depois, quando meu segundo filho nasceu, a paternidade se apresentou, assim, com uma nova roupagem, desta vez como fantasia, né, como uma narrativa meio pronta. Eu tinha um apartamentinho, tinha dado a entrada de um apartamento, tinha o cachorrinho, tinha o carrinho parcelado, tinha uma ou outra escapada pra praia, enfim. Eu ia conseguir ser o pai de revista, eu chegaria do trabalho, a criança estaria ali, pronta para uma janta, risada. Eu daria um beijo nele, ele iria dormir, seria tranquilo. Depois eu assistiria uma série com a mulher, ia ver um filme. No dia seguinte seria a mesma coisa, gratificante. E aí teria férias em alguma praia maneira, água de coco, drink e tal, cervejinha, criança fazendo castelinho de areia. Eu satisfeito, eu olhar para minha criação e seria aquele pai bom, aquele pai que vê pela família, né. Mas eu estava falando aí pra gente, né, que a vida tem a sua própria agenda, né, seus próprios planos. E essa criança que eu tô te falando agora, meu filho do meio, ele nasceu super prematuro, no meio de carnaval, e eu fiquei 30, 40 dias numa UTI neonatal, das 9 da manhã às 6 da tarde, sem entender onde tinha ficado essa paternidade perfeita. Eu não dei conta também, me separei também. Dessa vez, uma coisa mágica ocorreu e é que eu senti que eu queria estar perto dessa criança. E foi o que eu fiz. E no começo, eu vou te falar a verdade, que eu fiz me obrigando, lutando contra a minha vontade de simplesmente cair fora e viver a vida como a primeira vez, né? Depois, sei lá, veio como necessidade. Eu queria realmente estar com ele, sentir ele, cheirar ele. E é isso que eu tenho feito nos últimos 16 anos de vida dessa criatura. Estar ali, nem sempre bem, nem sempre fácil, nem sempre como imaginei, mas ao mesmo tempo melhor do que eu imaginava, diferente do que eu esperava, e no fim das contas mais real do que qualquer uma das minhas ideias malucas sobre o que poderia ser um papai perfeito, né? Eu comecei em algum momento a pensar nessa paternidade como método. Eu tinha tipo um jeito de ser pai que eu acho que poderia funcionar, né? Talvez eu tinha encontrado o caminho, né? Aí eu tive meu terceiro filho 7 anos depois
e me envolvi loucamente, aprendi tudo que eu poderia, eu devorei livros, comecei a ler sobre a gestação, tinha o glossário na ponta da língua, eu sabia em que semana a gente estava, cada processo fisiológico, eu descobri uma paixão, né? A paternidade seria meu novo jeito de viver. Eu ia militar, eu ia mudar o mundo, eu ia ser o melhor pai do mundo e tal. Mesmo que isso me colocasse, inclusive, para concorrer com a mãe, por que não? Eu ia conseguir ser o melhor pai do mundo, essa criança ia ter o melhor pai do mundo. E aí, adivinha, eu falei de novo, nessa busca pelo certo, eu perdi o lado divertido também. Tudo era correto, mas quase nada era bom, eu acho. Tudo era feito seguindo um manual, a cartilha terrível da humanização, que tão cruel e severa como qualquer outra cartilha, viu? Esse mundo da paternidade ideal, da paternidade modelo, isso pra mim ruiu. A minha paternidade era um manual e eu me perdia procurando a página, enquanto a vida real dos meus filhos andava por aí, me escapando. Eu tinha toda a informação, mas eu não tinha o conhecimento, eu acho. E eu dava fala sobre o que fazer, e quando chegar lá, o verdadeiro drama, né, do especialista, que no lar não consegue consolidar a experiência que tem. Sim, eu acho que era uma loucura mesmo, assim, realmente esse drama de eu sei, mas eu não sei fazer. Sei lá. Hoje, passado tudo isso, e depois de muita terapia e muito chacoalhão, eu acho, eu entendo que a paternidade, na verdade, é uma relação. Uma relação que não é de amizade, que não é de propriedade, que não é de mentor e mentorado, de coach, coachee, de aluno, professor, não. É uma relação que desafia todas essas lógicas e todos os modelos, e eu sei que pode ser vivida numa certa ignorância sobre o futuro, numa visão parcial, e a gente só vai entender depois que a coisa foi vivida. Digamos que a paternidade é uma coisa muito louca, porque você só pode viver sua paternidade pra frente, mas você só pode entender ela pra trás, né? Parafraseando um pouquinho um filósofo que chama Kierkegaard. Hoje eu, sei lá, hoje eu tenho horas que eu rasgo o manual, que sacrifico a minha vontade, sei lá, que abro mão do meu desejo, sim. Tem momentos que eu decido fazer alguma coisa também que eu não quero, mas que na hora parece necessário, sabe? Que vai me dar, sei lá, trabalho, que alguém vai ter que fazer. Mas hoje eu confio mais, aprendo, aceito o comentário, vejo outros pais, eu me inspiro, me surpreendo. Eu acho que hoje eu me divirto, acho que hoje eu tô curtindo, acho que eu fico cansado também, tem horas que me custa. Hoje eu acho que eu sou um bom pai, já tem outras horas que eu achei que não foi tão bom assim, tem horas que eu sofro, tem horas que eu dou risada. Mas eu acho que a todo momento eu posso dizer que eu tô construindo uma relação, é isso. No que isso vai dar, eu não sei. E realmente me preocupa muito pouco, não me tira o sono. Eu acho que se trata disso, de oferecer aos filhos um pai com que você possa estabelecer uma relação que não os machuque, sem deixar de desafiá-los, isso sim, sem tirar as dores da vida, as frustrações, as coisas, né, que eles precisam viver para amadurecer. Mas eu acho que pelo menos pelo meu descaso e a minha imaturidade, eles já não vão sofrer. O meu compromisso agora é esse. Eu acho que é isso, você não acha? A paternidade é uma aventura. E como toda aventura, de certa maneira, você não sabe muito bem o que você está vivendo. Até que você olha pra trás. Coisas vão dar errado, coisas vão dar certo, mas só vive a aventura quem realmente está ali, disposto a enfrentar o que vier. Assim, né? Eu acabei me perdendo um pouco, não imaginei que fosse virar meio que uma sessão terapêutica aqui pra mim, mas eu acho que também vale a pena, né? Obrigado por me ouvir, por, sei lá, por escutar. E me conta, você, o que está vivendo, o que está pegando, onde você está mandando bem, onde você está mandando mal. Deixa um comentário, a gente tá aqui pra te ouvir. Vai ser bem legal saber de você. A gente se vê no próximo episódio do E Agora José. Um abraço.